Hoje, o nosso intuito é resolver alguns problemas sobre os dois temas que foram tratados, para vocês, colocados para vocês estudarem lá na plataforma, que é o movimento circular uniforme, tá? E o lançamento de projéteis. Então, eu separei aqui alguns 5 probleminhas para a gente treinar um pouco os conceitos. Então, eu vou tentar ser o mais direto possível, né? Eu coloquei problemas, na verdade, muitos aqui são exercícios mesmo, de aplicação, nada demais. Então, nesse primeiro aqui, nós temos, começando aqui com o lançamento de projéteis. Tá? Opa, alguém mais chegou aí? Ah, sim, Luiz, ó, boa tarde. Tá? Então, eu estava falando aqui, vamos ler o enunciado. Um corpo é lançado obliquamente no vácuo, com velocidade inicial V0 100 metros por segundo, numa direção que forma com a horizontal um ângulo θ, tá? Que o seno de θ é 0,8 e o cosseno de θ é 0,6. Então ele deu o valor aí dos valores, não deu o valor do ângulo, mas deu do seno e do cosseno. É a mesma coisa, né? Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então determine. Letra A, os modos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então nós temos um problema de lançamento oblíquo. O lançamento oblíquo é o quê? Primeira coisa que a gente tem que saber, né? É um lançamento que é feito, né? Ou seja, você arremessando um objeto com uma determinada velocidade inicial, que eu chamei aqui de V0, e se este ângulo que você escolheu para fazer o lançamento for maior que zero e menor que 90 graus, isso se caracteriza um lançamento oblíquo. É isso aí, tá? Basicamente, é isso. Sabido isso, você vai ter as equações para trabalhar com este lançamento oblíquo. Tá? Então, eu vou supor que vocês, né, tenham, né, ou lembrem ou tenham assistido o vídeo que eu postei, né, fazendo um detalhe em cada uma dessas demonstrações de como a gente consegue obter tudo que a gente precisa para estudar esse movimento. Então, na letra A, ele está perguntando os módulos das componentes horizontal e vertical da velocidade no instante de lançamento. Então, imagina que aqui, ó, quando a gente arremessa um objeto nessas condições que eu falei, ele vai fazer essa trajetória que é uma trajetória parabólica, né? E aqui você tem a velocidade inicial, bem aqui no ponto de origem onde foi lançado esse objeto. Você pode, então, decompor essa velocidade, como ele é um vetor, em duas componentes, aqui nos nossos eixos vertical e horizontal, né? Eixo X na horizontal e Y na vertical. Então, vamos lá. Para calcular isso aí, é bem tranquilo, né? Eu simplesmente vou pegar aqui, ó, e escrever na forma analítica, né? Letra A. A forma analítica de um vetor qualquer, né? Eu posso escrever ele em componente X e Y. Isso, é claro, eu estou falando no plano, né? Que é o que interessa para nós. Então, vou ficar aqui, ó, o V0 vai ser, então, ele pode ser escrito na forma polar, que é o que a gente está, já que envolve os ângulos, é V0 cosseno de θ na direção I, né, que é essa direção aqui do vetor X, mais V0 cosseno, no caso seno, né? Seno de θ na direção J. Olha aí. Quem que é esse V0 cosseno e V0 seno? São as componentes aqui, ó. Então, este V0y é o V0, né? Seno. E o V0x, tá aqui, que ele chama de Vx. Por que ele chama de Vx e não V0x? Porque a velocidade na direção x é constante, né? Não tem aceleração nessa direção. Só tem aceleração no eixo y, que é a gravidade que faz os objetos caírem, certo? Então é só para colocar para vocês identificarem naquela figura aqui do lado, ó, o V0 cosseno é o V0x, né? E o V0 seno é o V0y. Tá? Só isso. É isso que ele quer. Basicamente, então, ele está perguntando os módulos. Os módulos é somente isso aqui, é só calcular, multiplicar o V0 pelo cosseno. Então, vamos lá. Então, dado isso, o V0x vai ser o quê? O módulo de V0x é V0 cosseno θ, igual eu coloquei aqui. Né? Substituindo os valores, né? Então vai ficar o V0 é 100, o cosseno de θ está no enunciado, é 0,6. Né? Então, vezes 0,6. Então,
100 vezes 0,6 dá 60, né? Então, 60 metros por segundo. Bem tranquilo. A mesma coisa para o V0y. V0y é V0 seno de θ. Vai ficar, então, 100 vezes o seno de θ de acordo com o enunciado é 0,8. 0,8. Isso dá 80 metros por segundo. Tá aí, né? Então, a letra A, ele só queria saber essas duas coisas bem tranquilo. Tá? Então, lembre-se, qualquer vetor, né, eu posso escrevê-lo aqui no plano em termos das componentes x e y, e foi isso que nós fizemos. Tá? Ou seja, nós estamos dividindo um problema em dois problemas menores, mais fáceis de se resolver. É isso que é a ideia do movimento, do lançamento de projéteis. Né? Letra B, o instante em que o corpo atinge o ponto mais alto da trajetória. Ó, o ponto mais alto da trajetória é este ponto aqui, que eu vou marcar de verde claro. Ó. É aqui, ó. Quando o objeto chega nesse ponto mais alto, acontece uma coisa interessante com a velocidade y dele. Lembre-se, nós estamos quebrando o problema em dois, ele vai ter uma velocidade em x e outra em y. A velocidade dele em y se torna zero, tá? Então tá aqui, ó. A velocidade y dele aqui é zero, tá? Não confunda essa velocidade y com a velocidade inicial de y, porque ela começa no valor, ela vai decrescendo até chegar em zero, depois, quando está caindo, ela começa a aumentar de novo, certo? É o que acontece. Enquanto a velocidade em x, ela não muda nunca. Então, como nós mostramos lá no vídeo, para que a gente possa calcular isso aqui, né? É o tempo que a gente chama tempo de subida, né? Eu chamo aqui de TS, né? Esse tempo de subida é o quê? É o V0 seno de θ dividido pela aceleração da gravidade, tá? Beleza? Então lá eu demonstro passo a passo como é que a gente chega nessa equação, tá? Então, só jogar esses valores. Então vai ficar aqui o V0 seno θ, de acordo com o que nós fizemos aqui na letra A, vai dar 80, né? Tá aqui, ó. Então dá 80 dividido pela aceleração da gravidade, que o enunciado considera como 10. Aqui, 10. Dividindo, vai dar 80 por 10. Então, o tempo que esse objeto demora para atingir a altura máxima, né, o ponto mais alto, isso aqui eu vou chamar de... vai dar 8, o tempo de subida, tá, que eu estou chamando, 8 segundos. 8 segundos. Tá? Ele demora 8 segundos para chegar no ponto mais alto. Letra C. Qual que é a altura máxima, que é esse H que ele está considerando aqui? Nós mostramos também, que essa é uma das 4 perguntas lá do nosso vídeo, né, que eu respondo. A altura máxima, né, que nesse caso eu até utilizo a mesma letra lá no vídeo, nesse problema, é o H maiúsculo aqui. Esse H maiúsculo vai ser V0 ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo θ, dividido por 2G. Tá? Isso aqui é o que eu chamo, então, de altura máxima de um lançamento oblíquo. Ou seja, é o ponto mais alto que ele vai atingir. Beleza? Se você não lembra ou não viu os passos, esse primeiro aqui, eu simplesmente faço Vy igual a zero na equação de V. E esse aqui, eu substituí esse tempo TS na equação do movimento retilíneo uniformemente variado. E aí eu chego nessa equação. Tá? Só a título de lembrança, eu posso colocar aqui para quem, de repente, não estiver associando as coisas. Eu tenho aqui uma... Aqui eu coloco cinemática 2D e 3D, aí eu tenho uma parte aqui de lançamento oblíquo, né? Aqui. Esse slide aqui, ó. Então aqui eu tenho todas as equações que eu estou falando, ó. Aqui eu faço 4 perguntas durante o vídeo. Bem curto o vídeo, tranquilo, ó. Quanto tempo o objeto leva para atingir a altura máxima, que é o que nós utilizamos? Qual o tempo total da trajetória? Nós vamos depois o tempo de voo, né? Qual a altura máxima e qual o alcance? Então, utilizando essas 3 equações, eu consigo chegar nessas 4 aqui. Tá? Aqui, aqui, aqui.
Então tá aí. Aqui justamente a equação que eu utilizei agora, esse H. Beleza. Então, basta substituir, né? Então vai ficar aqui V0 ao quadrado. Então é 10 ao quadrado. Perdão, 100, né? A velocidade inicial é 100. 100 ao quadrado. O seno de θ é 0,6, não é isso? Não, é 0,8, perdão. 0,8. Então vai dar 0,8 ao quadrado. Vezes, né, desculpa, dividido por 2 vezes a gravidade aqui, que é 10. Né? Então podemos fazer algumas simplificações. Eu posso... vamos resolver essa conta aqui primeiro, né? Resolver aqui, ó, 100 ao quadrado dá 10.000, não é isso? 10.000 vezes o 0,8. Ó, 8 vezes 8 é 64, né? Então isso aqui dá 0,64 com a vírgula. 0,64. Tudo isso agora dividido por 20. Eu posso simplificar aqui esse 10 com esse 10 aqui embaixo. Né? Então, vai sobrar, então, eu posso pegar agora, vamos multiplicar esse 1.000 por aqui, né? Ó, 1.000 vezes 0,64, só se andar com a vírgula 3 vezes. Ó. 1, 2, 3, dá 640. 640 dividido pelo 2 vai dar 320. Né? 320 metros de altura. Beleza? Dá 320 metros. Beleza, qualquer coisa aí, vocês prestem atenção, porque de repente se eu errar aí, vocês corrigem. Tá? Na verdade, lembre-se, professor, eu tenho a brincadeira, o professor não erra, o professor, ele se engana. Vocês aqui deixam ele errar. Então vamos lá. Ó. Letra D, o alcance do lançamento. O alcance do lançamento é esse A aqui, ó. É a distância na horizontal que o objeto atingiu. Né? Como é que eu faço para achar isso aqui? Basta eu pegar esse tempo de subida, dobrar ele, que vai ser o tempo total que ele vai ficar no ar, e substituir na equação de x. Tá? E aí isso vai originar o quê? Vai originar aquela equação, uma daquelas 4 equações que eu coloquei lá no vídeo, que é essa aqui. Ó. Isso aqui é V0 ao quadrado, né? Seno de 2θ sobre o G. Né? Opa, não coloquei aqui o N, né? Seno de 2θ sobre G. Onde esse seno de 2θ, gente, é 2 vezes o ângulo que está ali. Só que tem um probleminha, né? Eu não sei o valor de θ. Né? Então, eu vou ter que regredir aqui, né? Provavelmente vocês estão no segundo ano, podem ter visto essa parte na trigonometria. A soma de dois arcos iguais, né? Que dá o seno de 2 vezes o ângulo, pode ser escrito de uma forma diferente, né? Aqui, ó, o seno aqui, ó, de 2 vezes o mesmo ângulo, o seno de 2θ, vai ser escrito como 2 vezes o cosseno vezes o seno. Cosseno de θ vezes seno de θ. Inclusive, essa propriedade eu utilizei também no vídeo, tá? Só que eu fiz o caminho contrário, né? E aí, com isso, eu posso reescrever isso então aqui, né? O A vai ficar então V0 ao quadrado, 2 vezes o cosseno de θ vezes o seno de θ, que esses dois valores eu tenho, sobre G. Agora é tranquilidade. É só substituir, né? O V0 ao quadrado vai dar 100 vezes 100, né? Então vou colocar o resultado, né? Dá 10.000 vezes 2 vezes 0,8 vezes 0,6. Tá? Tudo isso dividido por 10. Então, bem, eu posso aqui simplificar novamente esse 10 com esse 10 daqui. Fica 1.000 lá, né? Ó, vamos para cá. 8 vezes 6 é 48. Como tem a vírgula aqui, vai dar 0,48 esses dois aqui, né? Vou fazer aqui, só para destacar. Então, esses dois caras dá 0,48, para a gente não se perder aqui. Aqui é tranquilo, isso dá para fazer de cabeça. 0,48 vezes 2, 48 vezes 2 dá 96, né? Então dá 0,96.
0,96 vezes esse 1.000 que sobrou aqui, vai dar 960, né? Então, isso aqui dá 960 metros. Então, tá aí. Então, o alcance total desse projétil, a partir desse ponto, né, da origem, é 960 metros. Então, veja que é um problema, basicamente, substituição de fórmula, né? Uma vez que você fez, né, todos os passos para descobrir, para chegar nesses resultados aqui, a altura máxima, alcance máximo, né, o tempo de subida, tudo isso aqui se torna um exercício de matemática, né? Só substituição. Então não existe nenhum raciocínio físico depois que você faz isso. Por isso que é importante que eu encorajo vocês a verem o vídeo, se não viram, tá? Para que vocês não fiquem perdidos, né? Então vamos lá. Ok, deixa eu voltar aqui para ver os rostos de vocês aqui. Tem alguma dúvida? Eu posso prosseguir? Luiz Pode Eduardo, prosseguir. que eu nunca ouvi falar. Pode prosseguir. Obrigado, Sibeli. E você, Luiz Eduardo? Não, Tá, por enquanto sem dúvida, professor. tá beleza. Você viu os vídeos? Não deu tempo de eu ver os vídeos, porque eu tô ajudando meu pai na fazenda hoje, mas amanhã, a partir de amanhã eu já vou assistir. Não, tranquilo. Né? Só não deixar acumular, né? Já estou avisando para vocês, tem uma atividade no dia 31. 3 pontos de atividade é de um resumo, que eu pedi para vocês fazerem, e 7 pontos é de um questionário, tá? Então aí, não deixem de fazer, não. A entrega Esse resumo é sobre as aulas, é? Não, o resumo é sobre. Tem relacionado, mas na verdade é um resumo sobre movimento circular uniformemente variado. Tá? Sim, obrigado. Ele é uma extensão desse movimento circular uniforme que a gente vai falar hoje. Só que é só para um complementozinho, nada. Não precisa de ser um resumo muito longo, é só coisa básica, né? Aplicando os conceitos aí, é de boa. Então vamos. Tá, entendi. Tá? E o questionário é sobre essas questões aqui que a gente está fazendo, tá? Então aqui eu já estou dando algumas questões. Vendo, se você entender o que a gente está fazendo aqui hoje, o questionário vai ser tranquilo. Tá? Então vamos lá. Nessa próxima aqui, temos a seguinte questão. Isso aqui deve ser uma faculdade aqui do Triângulo Mineiro, né? Minas Gerais. Então, ó, em um espetacular show de acrobacia, uma motocicleta abandona a extremidade da rampa com velocidade de 108 km por hora e sobrevoa uma fileira de fuscas estacionados, descendo finalmente em uma outra rampa idêntica à mesma altura em que abandonou a primeira. Considere desprezíveis as ações resistivas do ar e do atrito. Ou seja, nesses problemas aqui, gente, a gente sempre está desprezando atrito e resistência do ar, porque senão essas equações que eu acabei de deduzir aqui, ó, na verdade que eu deduzi lá no vídeo, não vão servir, tá? Então fiquem tranquilos. A maioria desses problemas aqui, pode ser 100% praticamente, quase, né? Porque pode ter um ITA da vida que exige que você trabalhe, mas eu acho muito difícil acontecer, tá? Mas sempre que é dali, se é um exercício sem resistência do ar, essas equações aqui valem. Então vamos utilizá-las. Então, o que acontece? É mais ou menos o seguinte, a moto está aqui, né? Então não vou desenhar a moto, porque eu sou péssimo aqui para desenhar, mas basicamente é o seguinte, essa moto vai voar, aí eu vou colocar aqui, tentar desenhar a rampa aqui, ó. A mesma rampa aí que ele pulou, né? E ele vai fazer isso, ó. Ele vai fazer um voo assim, ó. E é claro, a gente já sabe que quando ele faz esse voo aqui, essa trajetória é uma parábola, né? Exatamente, né? Então, isso é o que a moto vai fazer, essa trajetória aí. E vai cair na outra rampa, né? Se tudo der certo, né? Então, vamos lá, a gente está pensando aqui, vamos supor que isso vai acontecer, o motoqueiro não vai cair antes, né? Antes da rampa, senão ele vai se machucar. Então, o que acontece? Ele dá alguns dados. Novamente, ele fala que a inclinação da rampa aqui é 32 e ainda dá o seno, né? Porque é até bom, porque desses ângulos aqui quebrados, a gente geralmente não sabe de cabeça, né? Ok, sem problema. Vamos lá. Então, determine quanto tempo a motocicleta permanece voando sobre os carros. Ok. Novamente, o tempo que ele permanece voando é uma das perguntas que eu respondo lá no vídeo. Então, voltando aqui para vocês, ó, uma das perguntas que eu faço aqui é essa aqui, ó, a segunda, ó. O tempo o objeto leva para percorrer toda a trajetória. Poderia ser traduzida aqui em outras palavras,
como a trajetória, o tempo do voo, né? É isso. E aí, nós descobrimos que como a parábola é simétrica, gente, aqui, ó, então o tempo que ele demora para subir vai ser igual ao tempo que ele demora para descer, né? Porque no começo ele está sendo freado pela aceleração da gravidade, e quando ele está descendo, depois que ele para, né, e começa a descer de novo, ele está sendo acelerado. Então uma coisa compensa a outra, e o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Logo, o tempo de voo, como eu coloquei aqui, vai ser 2 vezes o tempo de subida. Então, fácil, né? Eu já sei o tempo de subida, então letra A. Nós vimos ali no exercício anterior que o tempo de subida é V0 vezes o seno do ângulo de lançamento dividido pela aceleração da gravidade. É isso aí, ó. Tá? Mas eu acabei de dizer para vocês, a gente argumentou aqui que o tempo da trajetória, que eu vou chamar de TT aqui, ó, que é o tempo total de voo, é 2 vezes aquele tempo ali. 2 vezes o tempo de subida. Tranquilo, então. Então, vamos lá. O tempo nosso de subida, então, vai ficar como? O tempo da trajetória, perdão, vai ficar 2 vezes V0 seno de θ sobre a aceleração da gravidade, que vale G. Então, basta eu substituir, gente. Como eu falei, ó, o grande trabalho dessa parte aqui é você deduzir essas expressões. Uma vez que você deduziu, é só aproveitar delas, né? Só utilizar. Então, vai ficar aqui 2 vezes o V0, ó. Agora veja, ó, ele deu aqui em quilômetros por hora, né? Então veja que não, que você tem que tomar cuidado, porque a aceleração da gravidade está em metros por segundo ao quadrado. Então veja, então é bom eu levar esse meu dado para os dados do sistema internacional. Como é que eu faço isso? Olha, para eu poder, quem se lembra bem, para eu poder transformar isso em metros por segundo, basta dividir por 3,6, né? Então, se eu dividir esse resultado aqui por 3,6, eu terei minha resposta em metros por segundo, né? Então, isso aqui dá quanto dividido por 3,6? Né? Vamos usar aqui a calculadora para andar mais rápido, né? Vamos só pegar aqui, ó, 108 dividido por 3,6 dá 30, né? 30. Então, na verdade, esta velocidade aqui é 30 metros por segundo. Beleza, tá aí. Essa é a velocidade que o motoqueiro, né, o motociclista, pulou a rampa. Então vai ficar 2 vezes 30 vezes esse seno de 32, não é isso? Porque o ângulo de lançamento, né, foi 32, tá certo? Tá aqui, ó. O plano da rampa é 32, tá aqui. Então, seno de 32 graus. Tudo isso dividido por 10, que é a aceleração da gravidade, aproximadamente. Nos problemas de ensino médio, em geral, é sempre 10, né? Então, vou colocar aqui, ó. Eu posso dividir, eu posso simplificar esse 10 com esse 10 aqui, fica 3 lá em cima só, né? Então, embaixo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes seno de 32. Ele diz que o seno de 32 vale 0,53. Aqui, novamente, para ganhar um tempo, eu vou colocar... Vou olhar minha calculadora aqui, né? Para não ter que fazer isso na mão. É rapidinho, mas gasta um tempo desnecessário para nós, né? Então, aqui, calc. Vai dar 6 vezes 0,53. 3,18. Tá? Vamos colocar aqui. 3,18 segundos. Esse é o tempo de voo que o motoqueiro tem ali durante o voo dele, né? Beleza. Na letra B, ele pergunta agora: se os Fuscas forem estacionados lado a lado, ocupando uma vaga de 2,1 metros de largura, determine quantos carros compunham a fileira entre as rampas. Ou seja, ele está perguntando quantos Fuscas enfileirados aqui eu posso colocar, enfileirados eu posso colocar para que eles caibam aqui dentro da distância entre as duas rampas. Olha, gente, óbvio que eu primeiro teria que saber o que é a distância entre essas rampas. E a distância entre as rampas é o quê? É o alcance desse motoqueiro aí, né? Dessa manobra que ele fez.
o alcance do lançamento. Então, para calcular o alcance do lançamento, tá aqui, né? Nós temos a fórmula aqui em cima. O alcance é a velocidade ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. Pronto. Inclusive, ele até deu o seno de 64, que é o seno de 2θ. Olha aí. Então, vai ficar como? Ó? Ele já deu tudo. Então, o alcance, primeiro calcular o alcance, né? Vai ficar v0 ao quadrado vezes o seno de 2 vezes o ângulo, seno de 2θ, dividido por g. Então, substituindo aqui, o V0 é quanto? É 30, né? Então vai ficar 30 ao quadrado, vezes o seno de 64, né? Porque é 2 vezes o θ, que é 32, então é seno de 64 graus. Tudo isso dividido por 10. Então veja, ó, aqui vai ficar 30 ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, né? Então dá 900, né? Tá 30, então é 900. 900 sobre 10, né, que está aqui, vezes o seno de 64. O seno de 64 é 0,9. Um número até redondinho aqui, né? Dá para fazer de cabeça esse aqui, né? Então, baixando aqui, vou fazer aqui embaixo, né? Então, A será igual, ó, fazendo simplificação, esse 10 aqui com esse 10 aqui, sobra 90, né? 9 vezes 9 é 81. Então, 90 vezes... então, lembrando que esse 0 aqui é 0, aqui que tem um 10. Então, eles se anulam, né? Então, fica 9 vezes 9, 81. 81 metros. Tá? O que é isso? Isso que eu acabei de colocar, que eu acabei de descobrir, esse alcance, é a distância entre as plataformas, né? Então, isso aqui é a distância entre as rampas. Mas ele quer saber, poxa, então, num espaço de 81 metros, quantos Fuscas desses vão caber, né? Ele disse que cada um tem um tamanho aí, de 2,1 metros de largura, que essa é a vaga que ele está ocupando aqui, né? Tomando aí, inclusive a distância, a gente está considerando a efetiva, né, gente? Porque existe um espaçozinho entre os Fuscas ali, né? Óbvio, mas é uma coisa aproximada que nós estamos fazendo. Então, basta usar uma regra de 3. Muito simples, né? Ó, então, se um Fusca ocupa uma distância de 2,1 metros, então X Fuscas, né, vão estar nesses 81 metros. Tá? Então, em outras palavras, basta dividir, né? A gente está fazendo a regra de 3 só para, né, contextualizar aqui melhor, mas você pega a distância total e divide pelo número de um Fusca que ocupa. Né? Então, isso aqui, em outras palavras, vai dar os X Fuscas vão ser, então, 81 dividido por 2,1. Né? Então, fazendo aqui, né? Usando nossa calculadora aqui novamente, anda mais rápido. 81 dividido por 2,1. Vai dar 38 Fuscas e meio, né? Então, colocando aqui, colocar 38,57 aproximadamente aqui, 38,57. Então, gente, óbvio que não tem como cortar o carro, quer dizer, até teria, né? Cortar o carro no meio, né? E jogar ele lá, não colocar ele dentro. Então, a gente faz o quê? Esse resto de Fusca que sobrou, esse 0,57, a gente não coloca lá, né? Então, na verdade, né? Fuscas inteiros, né? Já que a gente está pensando assim, né? Então, caberão 38, né? Então, caberão 38 Fuscas. Certinho, né? Porque eu não posso colocar lá meio Fusca. Então, até como eu falei, né? A gente não quer partir o carro ao meio. Beleza, né, pessoal? Tranquilo isso aí. Né? Então, um probleminha aí, novamente. Depois que você pega a ideia dessas equações, como saber usá-las, né?
vocês acabam vendo que é um problema de raciocínio matemático, né? E não físico. Então aí, só continha, vamos dizer assim, né? Tranquilo? Posso prosseguir, pessoal? Tudo bem? Sem dúvidas? Sem dúvidas. Beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês podem chamar aí. Ó, no nosso terceiro problema, agora uma espécie assim, de novidade que lá no vídeo eu só comento, eu acho, brevemente, que é um caso particular, que é o caso de um lançamento horizontal. Esses dois que nós estudamos aqui agora, ó, tanto a primeira questão como a segunda, são lançamentos oblíquos. Ou seja, oblíquos é por quê? Porque eu estou considerando um lançamento entre 0 e 90 graus. É isso. Aqui não. Quando eu faço um lançamento com 0 graus, eu tenho um lançamento horizontal. Como o próprio nome já fala, né? Então veja, vamos ler o enunciado. Uma bolinha rola com velocidade de modo 5 metros por segundo sobre uma mesa horizontal. De altura, 1,25 metros. E com essa velocidade, abandona a borda da mesa. Ok? Então essa é a ideia. Então o que eu tenho aqui? Ó? Vamos tentar primeiramente, né, ver o que vai acontecer. Você sabe que se você está aí sobre a sua mesa, você está com o objeto horizontalmente, isso vai fazer o quê? Essa bolinha vai fazer um movimento assim, ó. Aqui, ó, quando ela estiver bem aqui na ponta da mesa, vou colocar aqui assim, ó. O movimento que ela vai fazer é assim, ó. Vou pegar aqui, vou colocar laranja, ó. Ela vai fazer um movimento assim. Que é mais ou menos isso aqui, ó, uma meia parábola, né? É metade de uma parábola, certo? Então, essa é a ideia. Então, o centro aqui da questão é que você vê que o ângulo de lançamento em relação à horizontal, que geralmente a gente mede, é de 0 graus. Então, quer dizer, a pergunta é, será que essas equações que eu fiz aqui, né, elas servem? Né? Olha, vamos dizer, essas equações foram deduzidas considerando um lançamento oblíquo, não um lançamento horizontal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essas equações minhas aqui em cima tudo fora? A gente pode construir outras. E é isso que eu vou fazer aqui com vocês, né? Que eu não fiz no vídeo, vou fazer aqui. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó, essas equações que já estão aqui prontas. Deixa eu copiar elas aqui e vou manipulá-las sob essas condições, tá? A ideia permanece a mesma, tá? Vamos aqui. Então tá aqui, eu vou colocar minhas equações aqui. A ideia é exatamente a mesma, pessoal. Veja, eu vou colocar o meu eixo de coordenadas, os meus eixos y, aqui, ó, da mesma forma. Até colocar aqui assim, ó. Vou colocar eles aqui. Esse aqui é meu eixo y. Só que eu vou colocar aqui, ó, na beirada da mesa aqui agora, tá vendo? Olha lá. Então, veja, aqui eu tenho meu eixo y e meu eixo x. O legal é que essas equações escritas dessas formas que estão aqui, gente, eu até coloquei, é o MRU, que vocês aprenderam no primeiro conteúdo, e o MRUV, que foi a segunda coisa que vocês viram. As equações são as mesmas, tá? Então, o interessante é justamente prestar atenção nisso, tá? Aí você pensa, não, porque se ele cair aqui, se eu colocar a origem aqui, o ruim é porque fica tipo, como é que eu posso dizer? Vai ficar com posições negativas, né? Porque ele vai cair, né, abaixo do eixo. Então, não se desespere, tá? A gente pode fazer o seguinte, então. Eu vou pegar aqui e vou colocar isso no chão. Vou colocar aqui, ó. Pronto, aí resolvemos um problema. Não que isso seja um problema, tá, gente? Tá? É só porque pode incomodar algumas pessoas. Então, eu vou dizer que esse aqui é o eixo Y, esse é o eixo X, não mudou nada, só que agora eu estou colocando meu zero, né, o meu referencial aqui embaixo. Pronto. Então, se o objeto cai de um lugar alto, né, as posições não vão ficar negativas, né? O mínimo que ela vai chegar é zero. Tá? Então, lembrando que isso não vai fazer diferença nenhuma, tá? É só para... pode só para não deixar incomodado se você não quer ter posições negativas. Beleza. Visto isso, gente, o que eu vou fazer então? Veja que eu nem olhei as perguntas, tá?
É que eu estou tentando fazer vocês pensarem, né, no problema antes, né, no problema geral. Tá? E aí depois nós respondemos as perguntas específicas desse problema. Então eu vou olhar aqui para essas equações e vou jogar essa condição. Olha, o que eu posso ver? No lançamento horizontal, o que eu tenho de particular? Então, no lançamento horizontal, então é isso que vocês têm que guardar aqui. Ó. No lançamento horizontal, eu tenho que o ângulo de lançamento, θ, é igual a zero. Basta você olhar. Ó. Veja que essa velocidade com que a bolinha está indo na mesa aqui, ela forma um ângulo de 0 graus com horizontal, né? Ou seja, ela é paralela ao eixo X. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou substituir todos esses dados aqui, ó, nessas equações aqui de cima, que já estão prontinhas, né? Dos outros estudos lá atrás, né? Ótimo. Como é que eu vou ficar, então? Vou ter as equações, então, do nosso movimento aqui. Vamos começar por x? Então, x... Não vou nem colocar essa chave para a gente deixar um espaço aqui entre as equações. Então, a equação em x, o x de t nosso, que tem a ver com o movimento na horizontal, vai ficar o x0, tá? Vou deixar aqui x0, geralzão mesmo, mais v0 cosseno de θ. O θ é 0, o cosseno de 0 é 1, gente. Então vai ficar x igual a v0t. Olha aí. Show de bola. Portanto, vai ficar tudo mais simples aqui. O y ali de t, que agora é a parte vertical do problema. É só eu ver aqui, ó. Vai ser y0, só estou copiando aqui de novo, y0. Ó, V0 seno de θ. O θ é 0, gente. O seno de 0 é 0. Então esse termo aqui some. Ó. Então esse termo aqui desaparece no caso horizontal. Deixando a equação mais fácil ainda, né? Então vai ficar y0 menos meio de gt quadrado. Isso aqui é a equação de uma queda livre, né? Quando você abandona o objeto, como vocês viram nos capítulos passados. E por último ali, ó, a velocidade na direção y, né? Ó, aqui tem um V0 seno θ de novo, gente. O seno de θ é 0, né? Isso aqui também dá 0, sobra só o GT. Com isso, nós ganhamos as equações do lançamento horizontal. Olha aí. Então, então, veja, eu não estou trabalhando mais com ângulos, né? Porque o ângulo é 0. Então, as coisas ficam... Nós estamos combinando dois movimentos praticamente aqui, né? Que nós vimos lá aqueles primeiros, né? No nosso movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Está aqui, essas três equações. Agora eu vou colocar a chave aqui, para ficar legal. Tá aí, gente, é só isso. Agora, eu irei, né, responder as minhas perguntas com base aqui nessas equações, né? Então, vamos lá. Desenhe a trajetória descrita pela bolinha em relação ao solo, após abandonar a mesa. Olha, gente, é exatamente isso. Respondi sem querer aqui, né? A gente discutiu. Quando essa bolinha descer aqui, ela vai fazer essa trajetória semiparabólica, né? É meia parábola. Tá aí. Isso é a letra A. A letra A é desenhar. Aqui, ó. Então, aqui, ó. Letra A. Né? Uma semiparábola. Semiparábola. É isso aí, ó. Ou meia parábola, né? Se você quiser colocar. Letra B. Em quanto tempo a bolinha chega ao chão? Agora vamos começar as continhas, né? E aí, geralmente, o cara fica confuso porque não sabe qual equação que ele usa. Ó, gente, vocês vão utilizar as equações que contêm os dados que você precisa. Vamos lá. Se eu estou falando em chegar ao chão, eu estou pensando no tempo que a bolinha vai sair lá do alto e chegar no chão. Tem a ver com o quê, gente? Com a coordenada y, não é isso? Coordenada y. Tá? Beleza? Agora, nós olhamos pelo problema que essa altura... então, nós temos aqui, ó, posição inicial da bolinha menos meio de gt quadrado. Ó. O g eu tenho. Quando a partícula chegar no chão, o y de t é 0, não é? Porque, lembre-se, o 0 está no chão, né? Porque a gente geralmente costuma medir a altura do chão, né, gente? Né? Tá? E o y0 é onde ela vai cair. Ela cai de uma altura h. Então, esse y0 é o próprio h. Então, respondendo, então, nossa pergunta aqui, ó, para
Vamos colocar aqui. Escrever, né, por extenso aqui, ó. Quando atingir o chão, nós teremos aqui, então, que y de t igual a zero. Olha aí. Então, só substituir nessa equação. Então, vai ficar zero igual a o y0, que é h, não é isso? Menos meio de g, o g vale 10, né, gente? Vezes t quadrado, olha aí. Tranquilo. Com isso, eu consigo achar o tempo. O h, ele é dado, né? É a altura da mesa, que é 1,25. Então, nós teremos aqui, ó, passo para lá, vai ficar menos 1,25 igual a menos, 10 dividido por 2 é 5. Né? 5t quadrado. Né? Esse menos dos dois lados da equação pode ser cancelado, multiplicando a equação por menos 1, né? Um passo elementar. Então, vou fazer para frente, depois eu deixo, né? Vai ficar, vou aproveitar esse espacinho aqui, vai ficar t quadrado igual a 1,25 dividido por 5. Né? 1,25 dividido por 5, gente, é 0,25, né? Porque é 25 mais 25 mais 25 vezes, né? Então é isso aí, é 0,25. Então t quadrado é igual a 0,25. Olha, tirando isso aqui, né, gente? Para a gente não ter que usar calculadora, a gente pode usar nossa astúcia aqui e ver o seguinte, ó. Isso aqui é igual a 25 sobre 100, né? 0,25 é 25 sobre 100. E aí, quando eu tirar a raiz quadrada disso aqui, porque eu tenho que tirar a raiz quadrada, né? Então, vai ficar a raiz de 25 é 5, né? E raiz de 100 é 10. Então, dá 5 sobre 10, né? Que é meio, não é isso? Meio segundo. Tá? Ou seja, o nosso objeto, nossa bolinha, demora meio segundo para chegar no chão. Tá aí. Feito aí a primeira pergunta. Letra C. Nós teremos aqui, então, agora, o intervalo de tempo calculado no item anterior seria maior, menor ou igual se a bolinha fosse apenas abandonada da mesa. Por quê? Boa pergunta, né? Gente, então ele está falando o seguinte, se eu pegasse a bolinha aqui, ó, abandonada aqui, ó, pegasse a bolinha e colocasse ela aqui, ó, numa outra situação, deixa eu colocar do lado aqui. Vou desenhar a mesa de novo, né? Tentar fazer um esboço da mesa aqui. Ele está perguntando, então, se eu pegar essa mesa, né? Eu coloquei o pé para trás, né? Não tem problema não, né? Vou redesenhar isso aqui também. Vou colocar o pé no lugar certinho, né? Nós sabemos que quando eu jogo ela, ela faz aquele movimento parabólico. Agora, se eu só abandonar, se eu pegar aqui da mesma altura, aqui, ó, a bolinha vai cair assim, em linha reta, óbvio. Isso nós já sabemos. E aí, o que eu faço? Eu posso argumentar matematicamente ou fisicamente. Eu primeiro vou argumentar matematicamente para a gente ver. Vamos pegar as equações. Se é uma queda livre, qual é a equação da queda livre? Okay. Na queda livre, que é o caso que nós estamos estudando aqui, eu sei que a equação, gente, é essa aqui, ó. Y de t é igual a y0, que é a altura, que eu vou chamar aqui de altura h também, tá? Que é a mesma. Então vai ser h, isso é fixo, menos meio de gt quadrado. Olha, mas veja, essa equação é a mesma que eu tenho aqui. Então, no lançamento horizontal, como
nós acabamos de olhar, devido ao fato de não ter componente para velocidade em y, gente, ó, é a mesma coisa, ela está sendo abandonada. Então, se você joga uma bolinha na mesa com velocidade, ou simplesmente segura e deixa ela cair em linha reta, esse movimento no eixo y, aqui, ó, gente, na vertical, ele é independente dessa velocidade aqui, né? Logo, o que eu posso dizer para você? Um lançamento horizontal, né? E uma queda livre é exatamente igual, da mesma equação. Né? Então, veja, quando eu fosse calcular esse tempo, tanto usando a equação de cima quanto a equação de baixo, que são iguais, eu teria o mesmo tempo. Então, respondendo a pergunta, o intervalo de tempo vai ser maior, menor ou igual? Vai ser igual. Vai ser igual. Igual por quê? Eu estou agora apelando fisicamente aqui, ó, o princípio da independência dos movimentos. Gente, o movimento no eixo Y é independente do movimento no eixo X. Então não interessa se esse cara só tem um movimento em X no começo, se ele cair da mesa ou ser abandonado da mesa, o resultado é o mesmo. É por isso, tá? Porque os movimentos são independentes. Esse seria o raciocínio físico. Tá? Beleza. Letra D. Localize o ponto em que a bolinha toca no chão, calculando seu deslocamento na direção horizontal a partir do instante em que ela abandona a borda da mesa. Olha, aqui é uma equação que eu vou mexer agora com alcance, né? Só que com alcance desse movimento que eu estou estudando. Olha, veja aqui. Né? Olhando para cá, gente. Letra D. Né? Então, veja, eu quero saber agora essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Esse é o alcance, ó. Em que ponto que ela vai cair? Alcance A. Veja que eu não tenho uma equação pronta para isso. Mas eu não preciso, né, gente? Basta eu saber quanto tempo a bolinha ficou voando, que foi quantos? Meio segundo. E multiplicar na equação horizontal, que é x, essa aqui, ó. Certinho? Então, eu sei que a bolinha ficou no ar. Então, aqui, ó. Para t igual a meio segundo, eu substituí na equação do movimento horizontal. Lembre-se, esses movimentos são separados. Né? Eles estão se compondo, claro, mas eles podem ser separados sem prejuízo. Então, como é que vai ficar? A equação do horizontal é o quê? X de t é igual a x0. Mas x0, gente, ó, veja, no ponto que está partindo aqui é zero, né? Zero. Então vai ficar V0t. Só isso. O V0 é dado, né? Que ele é dado 5 metros por segundo aqui, ó. 5 metros por segundo. Então vai ficar como? Ó? X de 0,5, né? Substituindo aqui o tempo de meio segundo. Vai ser igual a V0, que é 5, vezes o tempo, né? De meio segundo. Que é o tempo que ele vai demorar para cair no chão. Ótimo. Então, substituindo, então, o alcance, né? Vou colocar aqui, esse é o alcance, né? Usando aqui a mesma letra, né? A é 5 vezes meio, né? 5 vezes meio é 2,5, né, gente? Metade. 2,5 metros. Então, quer dizer que a nossa bolinha cai a 2,5 metros do pé da mesa aqui, ó. Da borda da mesa. Certinho? Tranquilo. Tá? E na letra E, ele faz aqui a última pergunta. Talvez seja um problema que tem bastante pergunta, né? Bom que a gente estuda todos os aspectos. Calcule o módulo da velocidade com que a bolinha chega ao chão. Interessante, né, pessoal? Então, o que nós temos que saber aqui é que a velocidade, né, aqui, gente, de lançamento é 5. Mas quanto que ele cai aqui? Porque a partir do momento que ele está caindo, gente, ele está caindo com a velocidade em y também. Então, eu vou precisar de duas componentes aqui agora. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, quando ele chega bem aqui no chão, ele vai ter duas velocidades. Vou tentar fazer aqui na figura com esse vetor amarelo. Ó. Ele vai ter essa velocidade que ele vai cair em y, tá? E quem que é ela? Ela está ligada a essa equação aqui, ó, gente. Ó, vou marcar ela aqui, ó.
ela é a velocidade em y. Para que instante? É o v de y de 0,5 segundos, ó. Veja aí. Então, essa é, o módulo dessa velocidade, eu sei que ela é na vertical para baixo, e que o módulo dela, basta eu substituir o tempo de queda, que é meio, né? Nessa equação, que eu vou descobrir a velocidade aqui. E aí, gente, nessa direção em que o vetor verde está, ele não muda, gente. Ele não muda por quê? Porque não tem aceleração nessa direção. Então, aqui continua sendo 5. Este V aqui, que eu vou chamar de Vx, só para dizer que está no x aqui, né? Ele vale 5 metros por segundo. Ou seja, por quê, gente? Não tem aceleração na direção x. Pensa o seguinte, ó. Se você está com algum objeto em cima da sua mesa, você está vendo esse objeto voar para frente? Não. Por quê? Porque não tem gravidade puxando ele para frente ali, ó. Certo? O objeto está sendo puxado para baixo. E como, respeitando o caráter vetorial, né, desses objetos aqui, da velocidade, gente, a velocidade resultante é qual? Lembre-se, basta usar a regra do paralelogramo, né? Vou pegar outra cor aqui, vou pegar um vermelho, pode ser o vermelho aqui, né? Ó, basta somar esses dois vetores aqui, ó, de acordo com a aula passada, né? Aqui, ó. Este é o vetor resultante, gente, aqui, ó. Esse aqui é a soma do Vx com Vy. Eu vou chamar aqui de V só, né? De um V aqui. VR, vou chamar de VR, o V resultante, tá? Então quer dizer que... Mas é uma soma vetorial, né? Perceba que esses caras aqui, então, gente, formam um triângulo retângulo, né? Olha que legal. Eles têm uma relação o quê? Vou trazer aquela figura para cá. Que é melhor para a gente ver. Ó. Vou copiar eles aqui, ó, e passar para baixo. Copiar. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então eu preciso de saber qual que é a relação vetorial desses caras. Eu só vou apagar esses números aqui, para não sobrecarregar nossa figura, né? Depois eu coloco de novo. Ó, veja. Isso aqui também está sobrecarregando. Deixa eu colocar para cá. Isso. Esse é o nosso VR. Eu posso pegar esse vetor amarelo e colocar ele aqui, ó. Pronto. Aí vocês vão ver o que eu estou querendo dizer, ó. Lembre-se, o vetor eu posso ser o que eu quiser. Eu só não posso mudar ele para qualquer posição. O que eu não posso fazer, gente, é girá-lo, né? E aumentar ele de tamanho. Ou mudar de sentido. Vamos dizer, essas três coisas que eu não posso fazer. Senão eu coloco outro vetor. Então tá aqui, ó. Olha aí. Show. Tá aqui. Então, este vetor verde é o meu vetor V. Tá? Desculpa, gente, eu vou fechar esse zap aqui porque eu não posso atender agora, né? Só o vetor V, que seria o meu Vx, e aqui, este é o meu vetor Vy. Claramente, gente, eles guardam entre si uma relação pitagórica, isso aqui é um triângulo retângulo, né? De modo, então, que ele está perguntando o quê? Qual que é a velocidade, o modo de velocidade do cavalinho chegar ao chão, certo? Ou seja, no caso ele está perguntando a velocidade total, né? Então tem que tomar cuidado, não é a velocidade em y nem em x, é a total. Então o que isso quer dizer? Vai dizer que v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Olha aí. Tá? Isso aqui é um triângulo retângulo. Então vai ficar aqui v ao quadrado é igual a vx, o vx é 5, né, gente? Ele não muda. Agora, quanto que é o vy? Agora eu tenho que olhar na equação. O vy, gente, é isso aqui, ó. Vou fazer aqui em cima, né? Para t igual a meio segundo, basta substituir ali, né? Então, o meu vy vai ser menos 10, né? Que é o g, vezes t, que é quanto? Meio, né? Beleza. Olha aí. 10 vezes meio, 5. Certinho? No caso, menos 5 aqui, porque tem um sinal. O que esse menos aqui indica? Qual o significado dele? É que eu estou dizendo que a velocidade está apontada para baixo, tá? Só isso. Tá? Então não tem problema. Beleza. Então, gente, isso aqui é menos 5 ao quadrado. Ou seja, não importa. Mais ou menos 5, você vai levar ao quadrado, vai dar o mesmo valor, né? Certinho?
Terminando aqui nossa brincadeira, vai ficar então 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado, dá 25 mais 25, né? Então, isso aqui vai dar raiz de 50. Raiz de 50. Bem, isso aqui eu posso fatorar, né? Eu posso fatorar para ficar bonito. Raiz de 50 eu posso escrever como 2 vezes 25, né? Que vai dar 25 ao quadrado. Aí eu posso tirar o quadrado da raiz, né? Só para ficar... Gente, aqui tudo bem, já daria por satisfeito, né? Mas se você for no vestibular, você vai ter que fazer essas manipulações matemáticas, porque eles geralmente colocam da maneira mais próxima do ótimo, né? Do mais otimizado. Então vai dar 5 raiz de 2, né? 5 vezes raiz de 2. Só para... raiz de 2 dá mais ou menos 1,4. Então eu só vou colocar aqui... Opa, não. Vou colocar o valor da aproximação só para a gente ter uma noção melhor desse valor. Mas lembre-se que aqui se você chegou nessa parte, você já estaria correto. Não teria mais o que fazer. Vou pegar aqui 5 e tirar a raiz. Opa, é 2, né? Desculpa. 2 e tirar a raiz. Vezes 5. 7,07. Essa seria mais ou menos, ou seja... Então isso aqui daria aproximadamente 7,1, vou colocar metros por segundo. Essa seria a velocidade com que ele chegaria ao chão, tá? Então, na verdade, nós calculamos todas as componentes, né? Então, ele vai chegar mais ou menos nessa velocidade. Beleza, né? Tranquilo, né, pessoal? De boa, né? Podemos prosseguir aí? Pode? Tranquilo, né? Beleza, então vamos lá. Então, vamos prosseguir. Agora, então, terminando aqui essa parte de lançamento, então fizemos lançamento aí, 2 oblíquos, um horizontal. Esse horizontal é bem completinho. Vamos agora para o movimento circular uniforme, né? Então, no movimento circular uniforme, como o próprio nome fala, você vai ter um movimento, né, circular aqui, numa trajetória circular. Vou fazer aqui a figurinha, né? Um objeto que se move num círculo aqui, né? De modo que o módulo da velocidade dele permanece sempre o mesmo. O que é o módulo da velocidade? Valor numérico. Mas, obviamente, você tem que tomar cuidado. Não é porque o módulo permanece constante que a velocidade é constante de fato. Não, porque a velocidade muda de direção. Ó. Então, nesse ponto, se a partícula estiver aqui, a velocidade aponta para cá. Depois, quando ela estiver para cá, ó, ela vai apontar para cá. Suponhamos que esteja rodando aqui no sentido horário, né? Assim, horário, tá vendo? Então, veja, o V não é constante. O vetor V. Mas o módulo dele, ou seja, o valor numérico, o módulo, é constante. Isso é um movimento circular uniforme. Isso é equivalente a dizer também, gente, que a velocidade angular, né, ômega, também é constante. E qual que é a relação entre esses dois? Eu estou só fazendo uma relação entre esses dois é que V é igual a ômega vezes R, onde ômega é a velocidade angular, né? Ou seja, seria ângulo por tempo. Enquanto V é metro por segundo, essa aqui vai ser radiano por segundo. Essa aqui é a conexão entre os dois. E quem que é esse R na figura? Deixa eu ver se eu consigo fazer um raio perfeitinho aqui. Não precisa ser perfeito. É isso aqui, ó. Essa distância é o raio do círculo. Né? Ou seja, quando eu multiplico a velocidade angular pelo raio, me dá o V. É isso. Agora vamos lá. Lendo aqui, feita essa pequena revisão, o movimento circular uniforme de raio 2 metros tem função horária S igual a 4 mais 2t. Então vamos lá. Ele diz que S é igual a 4 mais 2t. Gente, isso aqui é uma equação sobre a linha amarela, tá? Então isso aqui é dado em metros. Isso aqui é sobre a linha amarela. Sobre a linha amarela. Então o corpo está girando nessa linha. Essa equação, ela não tem a ver com o ângulo diretamente, né? Ela tem a ver com a distância percorrida aqui, ó. Então o S que ele está percorrendo é isso aqui, ó. Vamos supor que ele saiu daqui e veio para cá, por exemplo. Vou pegar outra cor, né? Aqui, um laranja aqui, ó. Ele andou esse pedaço, ó. Isso seria o S que ele andou, gente.
A pergunta é, se ele saiu daqui e veio para cá, como é que essas coisas estão ligadas? Esse S está ligado com um ângulo, gente, aqui no centro. Ó. E esse aqui é o θ. Ou seja, em outras palavras, o S, que é o tanto que ele anda sobre a linha amarela, é igual ao raio vezes o ângulo, que é o que ele anda aqui em relação ao centro. Essa é a conexão. Então, para que eu possa responder essa pergunta aqui, letra A, o espaço angular, que ele está chamando a oposição angular inicial e a velocidade angular, eu tenho que saber a relação dessas duas coisas. Ó. Então, veja, ó. Esta equação aqui preta, se eu fosse escrever ela da forma geral, a forma geral dela é essa aqui. Ó. S é igual a S0 mais VT. Qual que é a equação? Agora, como é que essas coisas, esse S0 e esse V, se relacionam com o que ele está perguntando? Essas equações aqui, ó. Essa laranja. E para descobrir a outra parte, a angular, eu uso essa azul. Então, veja. Em outras palavras aqui, ó, S0 vai ser o R vezes o θ0. E assim eu descubro θ0, já que eu tenho um raio. E esse outro aqui, o V é ômega R. Olha aí. Muito fácil, né? Então é só substituir. Letra A. Aqui eu praticamente fiz uma revisão, né? Então θ0, isolando ali, gente, ele é o S0, que é a posição inicial, sobre R. Quem que é a posição inicial, gente? É o 4, né? Só comparar. Ó, é o 4 aqui, ó. 4. Quem que é o raio? O raio vale 2. O problema deu, né? Então, eu acabo de descobrir que o meu θ0, esse θ0 é dado em radianos, não se esqueçam. Então, isso aqui dá 2. 4 por 2 é 2. 2 radianos, tá? Para vocês terem uma ideia, em ângulo, assim, um radiano é mais ou menos 50 graus, por aí, né? Um recorde de cabeça. Só fazer uma regra de 3. Tá aí. Então, isso aqui daria uns 100 graus, né? Então, a outra parte, ele quer saber a velocidade angular. Tá aqui, ó. Essa equação azul. A velocidade angular ômega é o V sobre o raio. Né? O V, só olhar pela equação, o V vale 2, né, gente? É aquilo que multiplica o tempo, ó. VT, o V é o 2. Então é 2 dividido por 2, né? Que o raio vale 2 também. Então, o meu ômega, que é a velocidade angular, é 1 radiano. Então isso aqui vai dar 1 radiano. Só que velocidade é o quê? É deslocamento por tempo, né? Então é 1 radiano por segundo. Tá aí. Com isso, nós mostramos a conexão entre as variáveis lineares sobre a linha amarela e sobre as variáveis angulares, que tem a ver aqui com ângulo, né? Então, o ômega seria, então, quanto V, essa velocidade aqui, ó, o ômega é essa velocidade com que ele está girando aqui, ó. Esse é o ômega. Em torno desse centro, tá? É isso aí. B, a função horária angular do movimento. Beleza, isso já está pronto, né? Porque, veja lá, a velocidade angular do movimento é θ igual a θ0 mais ômega t. Isso a gente demonstrou lá no vídeo. O que é isso, gente? Basta dividir essa equação pelo raio. Quando eu divido S por R, dá θ. E V por R dá ômega. Ou seja, essa equação aqui de baixo que eu acabei de escrever é essa de S dividida pelo raio. Só isso. Então, se você quiser, se você sabe essa aqui, basta você dividir tudo pelo raio, que você obtém essa aqui de baixo. Só que na letra A eu já calculei essas coisas, né? θ0 é quanto? É 2. Então, eu vou ter aqui θ igual a 2 mais a velocidade angular. A velocidade é 1. Então, é 1 vezes t é t. Pronto. Aí, ó. Olha que beleza. Rápido, fácil, né? Porque a gente já calculou isso na letra A. Bem tranquilo. Letra C. O período e a frequência do movimento. Isso é uma das coisas mais importantes que tem, né, no estudo do movimento circular uniforme, porque surgem essas duas novas
grandezas aqui que a gente trabalha com elas. Então, nós teremos velocidade, a relação que essa frequência, esse período, tem a ver com o movimento. Gente, o movimento circular uniforme, se ele sempre dá voltas no mesmo tempo, ele é periódico, ele se repete. Pensa que isso aqui é aproximadamente igual à Terra, né? A Terra está dando voltas, né, em torno do Sol aqui, ela sempre leva o mesmo tempo para fechar o dia, não é? Ela demora, por exemplo, dando volta em torno de si, né? É 24 horas. Esse 24 horas é o que eu chamo de período, né? Período do dia. É o tempo mínimo para ele dar uma volta em torno de si mesmo. E a frequência? A frequência vai ser quantas vezes ela faz uma volta em torno de si mesmo por tempo. Então veja, qual frequência você vai na escola? Hoje em dia a gente até estranho falar isso, você escova os dentes. Eu escovo 3 vezes ao dia, por exemplo. Então quer dizer que isso é frequência. É o tanto de coisas que você faz por tempo. Essas coisas se relacionam aqui com essas grandezas da seguinte forma. Então eu já vou utilizar. Lá no coisa eu faço demonstração. Tá? Não vou fazer aqui de novo. Eu vou poupar o nosso tempo. Então vai ficar aqui, ó. O ômega, então, ele se relaciona com a frequência dessa forma. É 2π vezes a frequência. Tá? Certo? Beleza? Na verdade, eu vou demonstrar a primeira parte aqui, ó. Aqui, ó. Pensa numa volta completa. Numa volta completa, a definição do ômega é o quê? É o tanto de ângulo que você anda por tempo. Certo? Agora vamos pensar numa volta completa. Uma volta completa, o ângulo que você anda é 360 graus, que em radianos é 2π. Aqui, ó, 2π. E se é uma volta completa, como é que é o nome desse ΔT? Ele ganha um caso especial? É o período, que é o tempo para ele dar uma volta completa. Vou chamar de T maiúsculo aqui, ó. Por isso, eu acabo de ver que ômega é 2π sobre o período. Pronto, com isso eu posso calcular o período. Então, o período vai ficar 2π sobre ômega. Aí eu olho aqui, o ômega vale 1. Se ômega vale 1, então T igual a 2π. Isso aqui está dado em segundos. É 2π segundos. Pronto. E aí, gente, pela definição, qual a relação entre frequência e período? Lembrando que vocês vão utilizar isso muito no segundo ano quando estudar ondas, tá? Então, período, se o período é o tempo mínimo para alguma coisa acontecer, e frequência é o tanto de coisas que acontecem por tempo, você vê que frequência e período são o inverso da outra. Então, o que nós estamos dizendo com isso? Que a frequência é o inverso do período. Na matemática, inverso significa, quando você trata em termos de número, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1 sobre 3. Então, se a frequência é o inverso do período, frequência é 1 sobre o período. Tá? Então, a frequência vai ficar como? O período a gente calcula é 2π, né? Então, a frequência é 1 sobre 2π. Não tem o que fazer mais, acabou. A frequência é dada em hertz no sistema internacional. Tá? Essa é a unidade. Que significa coisas por segundo. Para não escrever coisas por segundo, a gente escreve hertz. Tá? Essa é o nosso resultado. Então, só para não ficar bagunçado, eu gosto de circular as respostas, né? Então, tá aqui. Letra A, letra B, e aqui as duas respostas da letra C. Tá aí. Muito tranquilo. Então, para finalizar, né, estamos quase dando nosso horário. Eu separei um probleminha aqui, eu preparei para 1h30, mais ou menos, né? Então, vamos lá. Alguma dúvida sobre o problema aqui, gente? Posso prosseguir? Tô tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Universidade Federal do Ceará, né? Esse é um probleminha que eu peguei aqui na internet. Né? Achei interessante para a gente trabalhar aqui, ó. Um automóvel se desloca numa estrada horizontal com velocidade constante, de modo que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento da pista. Ou seja, gente, o tanto que ele rola, que ele dá a volta em torno de si mesmo, é o tanto que aquela roda teve contato com o chão. Isso é importante. Isso é uma condição que a gente fala de... Ele não está patinando, né? Ele não está deslizando. Significa o quê, gente? Eu vou colocar isso aqui, é o seguinte. Pensa que isso aqui é a roda do carro. Vou pegar aqui, ó. Não, vou pegar aqui a figura. Pra vocês entenderem isso, que isso é muito importante. Aqui, ó. Pensa que isso aqui é a roda do carro.
ela está em contato com o chão aqui. Mas suponhamos que essa roda tivesse pintada. Tá? Eu vou dizer que ela está suja de tinta. Vou dizer que ela está suja de tinta aqui. Ó. Nesse trecho, que ela está toda suja de tinta. Vou colocar assim. Isso aqui é a tinta rosa. Aqui, ó. Olha lá. Significa o quê, gente? Que eu vou dizer para você que a condição aqui de não deslizamento seria a seguinte. Suponhamos que ela toque agora num chão. Que esse chão esteja amarelo. Aqui, ó. Tudo pintado de amarelo. Vou dizer que a pista essa parte começou aqui, ó. Só para a gente ter um... A pista começou bem aqui, ó. Para coincidir direitinho. Gente, se não há deslizamento, quando essa roda der uma volta aqui, gente, ele vai manchar o chão. Vou colocar aqui, ó. Ela vai manchar o chão de modo que se não tem deslizamento, o tanto que ela vai manchar o chão é justamente esse tanto que ela andou aqui, ó. Olha aqui, ó. Então suponhamos que ela vai manchar toda essa parte que ela andou, ó. Mas lembrando que ela nunca perdeu o contato, ó. Olha lá. Então significa que se ela... Vou destacar, ó. Suponhamos que ela rodou esse tanto aqui, ó. Sobre o chão, ó. Eu vou chamar isso aqui de um ΔS, tá? E essa parte é o que ela deixou manchada quando ela foi para lá. Que eu vou chamar aqui de um ΔX. Se não tem deslizamento, gente, o que quer dizer? Essa mancha que ela deixou no chão é exatamente igual a esse arco que está aqui. Essa distância em azul é a mesma distância em rosa. É isso. Isso significa, então, se ΔX é igual ao próprio ΔS, significa que não tem deslizamento. Não tem deslizamento. Tá? Então, isso é um conceito interessante. E qual que é a condição disso de não ter... Como é que se traduz matematicamente? É essa equação aqui de cima, gente. Porque o tanto que ele anda, né? Eu vou demonstrar aqui rapidinho, né? Eu não gosto de fazer isso sem demonstrar. Vamos lá. Vou colocar aqui. Então, quer dizer que se ΔS está ligado com tanto em ângulo, ó, é R Δθ, como a gente viu lá atrás. É o tanto que ele andou em ângulo. Se eu dividir essa equação pelo tempo, vai ficar ΔS sobre ΔT e Δθ sobre ΔT. Isso aqui se traduz na equação da velocidade. Ó. ΔS sobre ΔT, vocês aprenderem a velocidade. Vezes R. Δθ sobre ΔT é o quem? É o ômega aqui. Ó. Olha aí. É o ômega. Então, dizer que não tem deslizamento é a mesma coisa de dizer isso aqui. Ó, que V igual a ômega R. Olha que legal. Então, veja aqui. Agora entenda. Deixar bem claro. Esta equação aqui é igual a essa. Né? Parece em tudo, né? Mas essa é uma relação diferente disso aqui, viu? Por que eu estou falando? Fisicamente, uma tem a ver com não deslizamento, a outra tem a ver com a relação direta ali do movimento circular uniforme. Só que matematicamente as duas são gêmeas, tá? Mas entenda que o contexto que eu tirei isso aqui é diferente, tá? Isso pode gerar alguma confusão, mas espero que vocês absorvam. Ok, já fiz isso aqui. Então, cada pneu tem um diâmetro de meio metro, né? Ou seja, 50 centímetros de diâmetro, e um medidor colocado em um deles registra uma frequência de 840 RPM. A gente quer dizer que esses pneus... Então, vamos lá, isso é frequência. Ó. A frequência desse pneu é 840 rotações por minuto. Quer dizer que esse pneu está girando em contato com o chão 840 vezes a cada minuto. Olha, eu posso passar isso aqui para o Hertz, né? É fácil, é só passar esse minuto para segundo, porque a gente vai para o sistema internacional. Então, isso aqui é a mesma coisa de falar isso aqui, ó, gente. Ó. É 840 vezes, né? A cada 60 segundos. Olha aí. Posso cancelar esse zero com esse zero aqui. 84 por 6, né? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar se é 6 vezes... Não sei, cai 2, 14. Acho que vou fazer aqui mesmo na calculadora, que eu tô com preguiça. Pra gente poder terminar logo. Ok, 84 por 6. Opa, fiz errado aqui. 84
dividido por 6. 14, é isso mesmo. 14 que eu estava pensando aqui. 14. Isso dá 14 Hz. Ou seja, em outras palavras, 840 RPM, rotações por minuto, é como rodar 14 vezes por segundo. Entendeu? 14 Hz significa 14 vezes por segundo. Só para você ter uma ideia. Ok. Aí, ele quer saber qual que é a velocidade do automóvel. Olha, essa roda aqui do automóvel, ela está se movendo com a velocidade para cá, V, ó. Como ela não desliza, a gente acabou de ver que esse V é o ômega R. Olha lá. Se não há deslizamento, V é o R ômega, ômega R, tanto faz, né? Certinho? Mas como é que eu conecto esse ômega com a frequência? Olha, tá aqui nessa equação aqui em cima, ó. O ômega é 2π sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, então isso aqui, na verdade, esse ômega aqui, ele é 2π vezes a frequência. Eu deduzi também lá no vídeo, tá? Só estou resgatando. Então vai ficar fácil agora, ó. Então esse V vai ser R vezes o ômega. O ômega é quanto? 2π vezes a frequência. Pronto. É assim que a gente calcula a velocidade do pneu. Do carro, no caso, né? No caso, a velocidade de translação, né, do pneu é a velocidade do carro, claro. Porque o carro está junto do pneu e estão andando juntos. Então vai ficar o R é 0,5 metros. Né? 0,5 vezes. Esse meu 5 sempre está parecendo um 3, né? 2 vezes π. Ele pode considerar π alguma coisa? Não, π não está aproximado, não. É π mesmo. Π vezes o F, que é 14. Show. Então, meio vezes 2 é 1, né, gente? Esse meio cancela com esse 2. É 1 sobre 2, né? Dá 14π. Então, a velocidade desse carro é 14π metros por segundo. Aqui tem alternativas, né? Acho que eu esqueci de multiplicar por alguma coisa, né? Vezes 1. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Não está dando nenhuma das respostas aqui, né? Posso ter feito alguma... Esqueci de alguma coisa. O diâmetro, gente. Desculpa. É o diâmetro. Isso aqui não é o raio, né? O diâmetro, gente, Perdão, ó. O diâmetro é daqui até aqui, né? Esse é o diâmetro. O raio é a metade, né, gente? O raio é a metade do diâmetro, né? Então, o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, obviamente, que aqui não é meio, né? Vai ser 0,25. Né? Certo? Então, só corrigindo aqui nossos dados. Então, só colocar aqui. Então, na verdade, o nosso raio, que é o diâmetro sobre 2, é 0,25. É metade vezes 2. O 2 está correto. Beleza? Agora sim, né? O 2 vezes 0,25 dá 1, dá meio, né? 2 vezes 0,25 dá 0,5. 0,5 vezes 14 dá 7. Então, só esquecemos de colocar o dado corretamente, né? Agora, vamos olhar aqui. Daria a letra E. Então, tem que ficar ligado que a gente esqueceu de fazer essa conversão aqui, né? Beleza. Tranquilo, né, pessoal? Então,